Olha, estamos de volta no último bloco do nosso jornal Rondônia por Dentro, trazendo para vocês as principais informações que circulam o Brasil e o mundo. Um assunto que virou notícia nos últimos dias, principalmente ontem, foi revogado uma normativa uma portaria, na verdade, por parte do governo federal, em que o governo federal iria fiscalizar a questão das movimentações PIX e foi revogada, principalmente depois de vários vídeos de autoridades que repercutiu nas redes sociais e o governo se sentiu pressionado, evidentemente, e voltou atrás na sua decisão. Nicolas Ferreiras foi um dos vídeos que mais viralizou nesse sentido. Ele fala sobre a revogação do governo federal. De lidar com a verdade. Afinal de contas, eu inclusive no vídeo falo que o PIX não será taxado, mas não duvido que possa ser, e mostrei um histórico disso, como por exemplo a promessa da picanha, que até hoje não veio, como por exemplo a promessa de não taxar as compras da China, e estão sendo taxadas, e também a promessa da isenção de imposto de renda também não veio, ou seja, há um histórico do PT de fato de enganar as pessoas. O vídeo ultrapassou 220 milhões de visualizações, e isso é muito mais do que um número, Leandro, isso é uma demonstração fática de que as pessoas estão indignadas com um Estado que só toma dinheiro e não devolve isso para a população em formato de segurança, de saúde, de educação. Pelo contrário, tem aumentado os gastos da presidência, batido recorde, tem feito festas com dinheiro público, como a Janja fez, e principalmente sendo irresponsável com o dinheiro do contribuinte, e por isso que viralizou, porque é verdadeiro. Agora, deputado, autoridades falam que devem abrir um inquérito para poder investigar parlamentares que divulgaram fake news. As autoridades não citam os nomes dos parlamentares. O senhor acredita que pode ser investigado? Eu estou sendo investigado porque eu chamei o Lula de ladrão. Ou seja, inquérito por inquérito, abrir mais um para mim é entrar na fila. Afinal de contas, se você é honesto aqui nesse país, a chance de você ser perseguido é gigantesca. Agora, saudades, né, de quando o Ministério Público Federal, de quando a PGE, de quando o STF se preocupava em investigar a facção criminosa, se preocupava realmente em olhar a corrupção que acontece dentro da política, as malas de dinheiro que foram encontradas, por exemplo, com o Guedel. Saudade de quando, de fato, os criminosos eram os criminosos, e não quem faz um vídeo com um fundo preto, sem gastar um centavo de dinheiro público e simplesmente tendo ainda que combater ainda mentiras e ataques por boa parte de uma imprensa que é comprada por esse governo. Deputado, o senhor apresentou, se não me falha a memória, o senhor e mais outros 2 parlamentares apresentaram um projeto de lei, é isso? E também uma ação do Supremo Tribunal Federal sobre o caso da Receita? Nós estamos elaborando uma ação de controle de constitucionalidade juntamente ao PL Nacional, é uma peça elaborada, mas, visto a revogação, de fato, não perde-se o mérito, né, nesse sentido. Tínhamos também outras PECs, inclusive uma outra PEC, né, que abrange também a questão do Drex, que há um intuito, sim, pelo que a gente está vendo, de algumas pessoas já acabarem, né, com o papel moeda físico, e a gente sabe que isso daí é mais um controle mesmo do Estado, só que todas as ações que iríamos fazer judicial não vai ser necessário mais ser feito, porque de fato agora o PIX, digamos assim, voltou. Você aí, trabalhador informal, entregador de iFood, pedreiro, manicure, trabalhador informal, não mais terá, né, a lupa do governo em cima dos seus gastos. Agora, deputado, o que o senhor acha que aconteceu? Porque houve uma falha, alguns dizem, de comunicação do governo, o próprio governo fala que não, que a oposição que disseminou fake news nas redes sociais, e isso fez com que a população não entendesse o que estava acontecendo. A população ficou em dúvida porque se a informação era de que a Receita Federal iria monitorar movimentação financeira até R$5.000, a população ficou com receio de que caísse na malha fina e no futuro poderia aplicar uma multa da Receita Federal, né? E isso não foi esclarecido. Qual o ponto que o senhor destaca que o governo poderia destacar antes dessa medida? E era fake news, por que revogou? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder. Afinal de contas, é impressionante, né? Eles comunicam algo, a gente recebe essa notícia, mostra a verdade, e eles simplesmente dizem que não, vocês são incapazes de entender.
Só o governo do PT consegue entender as medidas deles. E se você discorda, ou se você faz um vídeo elucidativo, você é considerado um fascista, um nazifascista, como, por exemplo, não somente o Haddad, mas agora o novo, né, secretário de comunicação do governo, inclusive dou boas-vindas a ele, diz que a oposição ela é fascista. E todo aquele, né, que inclusive está a favor disso ou divulga essas informações também é. Ou seja, se você discorda de mim, você se torna um inimigo. Eu sou o contrário. Eu acredito que a gente precisa concordar em discordar. Deixei muito claro no meu vídeo que não importa se você é de direita, esquerda, centro, isso é uma luta que o Brasil uniu em prol de não ter o governo simplesmente tendo a possibilidade de ter uma lupa no seu dinheiro e, no fim das contas, poder aplicar ali um imposto que não estava sendo aplicado anteriormente. E essas pessoas, lembrando, são pessoas comuns, trabalhadoras, e que se elas não fazem isso, basicamente elas não conseguem sobreviver. Afinal de contas, o Estado brasileiro custa e muito caro. Vamos falar de um documentário. Bom, tá aí o posicionamento. Brasil Paralelo decidiu entrar nas universidades públicas. Eu já vi um trechinho. Deputado federal Nicolas Ferreira. Ainda sobre a questão PIX, tem uma outra reportagem que eu vi também, que é do senador Flávio Bolsonaro, falando sobre esse assunto, usando a tribuna do Senado Federal. Vamos acompanhar. A Jovem Pan repercutiu essa reportagem. Receita Federal sobre monitoramento das movimentações financeiras, incluindo o PIX e outros meios como o cartão de crédito, após a repercussão negativa e uma onda de notícias falsas. O destaque do André Anelli. O ato normativo que foi revogado pela Receita Federal previa que instituições financeiras deveriam informar ao fisco movimentações que passassem de R$ 5.000 por mês, no caso de pessoas físicas, e R$ 15.000 para pessoas jurídicas. A exigência valia tanto para o PIX como para outras formas de transferência de recursos. Antes, apenas bancos tradicionais eram obrigados a informar os dados. A mudança foi anunciada pelo secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, por conta das notícias falsas que diziam que o PIX seria taxado pelo governo federal. Pessoal, nos últimos dias, pessoas inescrupulosas distorceram e manipularam o ato normativo da Receita Federal, prejudicando muita gente no Brasil, milhões de pessoas, causando pânico, principalmente na população mais humilde, desacreditando injustamente um instrumento de pagamento muito importante no dia a dia das pessoas. E por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato. O anúncio foi feito logo após uma reunião da equipe econômica do governo com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também participou do encontro e afirmou que tentativas de golpes por uma suposta taxa de PIX também motivaram o governo a recuar das novas normas. Haddad criticou parlamentares que teriam divulgado a informação falsa e voltou a garantir que o governo vai buscar punir quem disseminou inverdades sobre o PIX. O estrago causado está feito por esses inescrupulosos, inclusive senador da República e deputado federal, agindo contra o Estado brasileiro. Agindo contra o Estado. Essas pessoas vão ter que responder pelo que fizeram, uma coisa séria que a Receita estava fazendo. Inclusive porque quem pode garantir que crimes cibernéticos não sejam cometidos no Brasil entre outros órgãos, a Receita Federal. Haddad também adiantou que o governo vai editar uma medida provisória para garantir que o PIX não será taxado. Uma medida provisória que reforça os princípios tanto da não oneração, da gratuidade do uso do PIX, quanto de todas as cláusulas de sigilo bancário em torno do PIX. E praticamente equipara o pagamento em PIX ao pagamento em dinheiro. Ou seja, o que você cobra em dinheiro, você vai poder cobrar em PIX. Você não vai poder cobrar a mais. Diante das especulações, Haddad fez críticas diretas ao senador Flávio Bolsonaro. As rachadinhas, né, do senador Flávio, elas foram combatidas
as rachadinhas, porque a autoridade identificou uma movimentação absurda nas contas do Flávio Bolsonaro. Agora o Flávio Bolsonaro está reclamando da Receita? Ele não pode reclamar da Receita, ele foi pego pela Receita. O senador rebateu as declarações de Haddad, a quem acusou de fazer fake news. Flávio disse que nunca foi denunciado e é ficha limpa. Por enquanto, volta a valer o que estava em vigor nos últimos 20 anos e vai continuar havendo monitoramento de transações acima de R$2.000 por mês. De Brasília, André Anelli. Hora de análise aqui no Jornal da Manhã. A Deise Tiocar está conosco. Deise, você acompanha, portanto, nossa reportagem, né? Hoje os jornais repercutem que o presidente Lula vê sucessão de erros e derrota para a oposição em relação ao PIX. A tentativa, inclusive, de criminalização da oposição, de toda essa questão das ondas de fake news que nós tivemos. Mas, de qualquer forma, também houve, inclusive, um embate entre Sidônio Palmeira, que assumiu a comunicação, o ministro Fernando Haddad, porque ele queria manter a norma, mas, diante de toda essa situação, houve essa revisão, o recuo. Desde qual que é a parte da culpa da oposição e também a parte da culpa, justamente, da comunicação do governo. Não por acaso, hoje, a primeira agenda do presidente Lula é com o Sidônio Palmeira. Marcelo, isso sim é um problema de comunicação do governo, né? Isso mostra a importância de uma comunicação eficaz, principalmente por parte das autoridades, quando implementam essas mudanças que afetam diretamente a população, né? Aí a gente tem que lembrar uma coisa também, né? Esse medo que foi gerado na população também vem muito por causa de um governo que é reconhecidamente um governo que arrecada muito e gasta muito. Então, a população já imagina que vai ser tributada porque o governo só pensa em gastar, né? Essa é uma característica desse governo Lula, goste-se ou não, né? Então, essa falta de esclarecimento aliada a esse capital político anterior acaba comprometendo uma percepção pública sobre as intenções governamentais. O governo agora tem que voltar atrás para refazer todo o procedimento e refazer a comunicação, né? Agora, eu reitero meu ponto aqui, a gente falou tanto, teve celebração de 8 de janeiro, tem isso, tem aquilo, mas nunca tem uma iniciativa de fiscalização robusta ou campanhas informativas robustas no combate a fake news, capazes minimamente de esclarecer a sociedade dos objetivos e dos impactos das ações e das medidas propostas pelo governo, né? Então, é tudo muito reativo aqui. O Congresso Nacional deveria encampar esse debate das fake news, o governo deveria propor campanhas informativas robustas e não faz isso, então está sempre correndo atrás depois que o estrago foi feito, mas desse jeito a gente nunca vai conseguir a eficácia de políticas públicas sem comprometer a confiança das pessoas, sem comprometer a confiança dos cidadãos. Justamente nesses instrumentos financeiros que facilitam o cotidiano, mas por falta de uma percepção pública melhor sobre o governo, agora impulsionam todo esse desenfreamento em torno de fake news. Então, eu reitero a minha posição aqui. A gente teve em dezembro uma fake news que abalou o mercado financeiro em relação ao Galípolo, a gente vê isso acontecendo de novo, mas o governo não encampa medidas robustas para combater isso. É sempre reage depois do que acontece. A gente vai continuar vendo esse tipo de coisa acontecer. Bom, tá aí. Gente, nas últimas informações, deixa eu só trazer uma aqui que eu considero importante, é que o governo do estado de Rondônia proíbe vendas de combustível em galão para combater o crime organizado. O governo de Rondônia instituiu uma nova medida que proíbe a venda de substância inflamável em recipiente avulso, como sacos plásticos, garrafas, PETs, vidros, galões. Foram os ataques de veículos em postos de combustível. De acordo com o decreto, dia 15 de janeiro, no caso ontem, as vendas diretas ao público nesse formato está vetada. E qualquer transgressão deve ser reportada imediatamente à Polícia Civil pelo telefone 197. Os postos que descumprirem a norma estarão sujeitos a multas e poderão responder civil e criminalmente. Em caso de tentativa de compra, os funcionários dos postos estão obrigados a exigir a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação, incluindo o número de carteira de identidade nacional e cadastro, no caso CPF, além do certificado de registro do veículo, né, a ser abastecido. Então, esse decreto ontem, expedido pelo governo do Estado, o governo em exercício, que é o governador Sérgio Gonçalves,
que está em exercício. O governo Coronel Marcos Rocha está em viagem, né? Está de férias, na verdade, e quem está em exercício é o governo Sérgio Gonçalves. Ele é quem expediu esse decreto e acho de muita valia devido às situações que estão acontecendo, em que carros estão sendo incendiados, os bandidos estão fazendo aqueles coquetel molotov. O certo é que isso vai evitar um pouco essa situação. Gente amiga, gente querida, eu vou ficando por aqui, desejando a vocês um forte abraço. Eu encontro vocês, se Deus quiser, amanhã com mais um Jornal Rondônia por Dentro. A vocês que ficam, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Acabamos de apresentar Jornal Rondônia por Dentro.